a quem o pedir. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado. Obrigado por tua bondade, tua misericórdia. Eu peço que o Senhor conosco, abra nossa mente, abra nosso coração, tira qualquer distração, qualquer pensamento longe daqui, mas fala conosco sobre esse assunto tão essencial da nossa vida contigo, que é a oração. Eu peço que o Senhor nos ajude na leitura e na exposição da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Pois então, como disse, nós estamos terminando essa série chamada de bases. Existem tantas outras coisas que determinam, que são marcas de uma igreja saudável, de um cristão saudável, mas eu considero essas as principais, como um tripé que se equilibra, né? Quando falta uma dessas coisas, não dá para ficar de pé, que é a palavra de Deus, a comunhão e a oração. Isso é uma coisa essencial e básica, mas a gente sempre tem que voltar nas coisas básicas para que essas bases fiquem firmes. Então é super importante que a gente mantenha o foco nessas coisas. E eu gosto desse texto que é tão interessante, né? Os discípulos de Jesus pedem para que ele ensine-os a orar. Será que é possível ensinar? Tudo é possível, talvez, se ensinar, mas uma disciplina espiritual como a oração, será que ela é possível de ser ensinada? Uma coisa é verdade, a vida de Jesus era uma vida marcada pela oração. Uma das coisas mais marcantes na vida de Jesus era a oração. Ele tinha muito poder, ele pregava, ele fazia milagres, mas talvez o ponto mais marcante da vida de Jesus era a oração. A vida de Jesus era uma vida de oração constante. Você vê muitas vezes muito mais Jesus orando do que Jesus pregando. Você vê constantemente isso. E Jesus, ele, apesar de ter um ministério muito ocupado, ele nunca estava ocupado demais para orar. Se você acha que você está ocupado demais, não tem tempo, Jesus, ele era muito mais ocupado que você. Ele tinha muito mais coisas para fazer do que você tem. Ainda assim, Jesus nunca estava ocupado demais para orar. Muitas vezes os discípulos iam procurá-lo e ele estava ocupado orando. Ele estava ocupado orando. Jesus orava, pois ele era um homem também. Ele era 100% Deus e 100% homem. E como homem, ele sabia da necessidade que ele tinha de Deus, como ele dependia de Deus. Ele sabia que não podia fazer nada em sua natureza humana sem a ajuda, sem o auxílio do Pai. Então ele orava. Ele ora quando vai iniciar o seu ministério. No início do seu ministério ele se retira e jejua e ora por 40 dias. Ele ora antes de escolher os seus discípulos. Ele ora pela igreja, ele ora para tomar decisões, ele ora na cruz. Então, essa atividade mais constante da vida de Jesus era a oração. Então, logo os seus discípulos perceberam que o poder da vida de Jesus vinha da oração. O poder, a autoridade e a efetividade do ministério de Jesus, eles eram fruto da sua vida de oração. E não demorou para os discípulos perceberem isso. Que o poder, que tudo isso que Jesus tinha vinha da comunhão que ele tinha com Deus. Então eles pedem, né? Jesus ensina-nos a orar. E o versículo 1 de Lucas 11 diz assim:
Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos seus discípulos. Então, Jesus está ali em algum lugar determinado, talvez algum lugar que fosse um lugar de costume de Jesus, orar, talvez. Né? Talvez você tenha esse lugar preferido para orar. Né? Lógico que você deve orar em todo lugar, mas talvez aquela poltrona, aquele sofá, aquele lugar, aquele quartinho, seja um lugar preferido, um lugar determinado que você sempre passa em oração. Como eu disse, a oração ela pode e deve ser feita em todo tempo e em todo lugar. Mas também é necessário você ter esse seu lugar favorito, o lugar que você costuma orar. E Jesus estava nesse lugar determinado e quando ele termina de orar, os discípulos já fazem esse pedido a ele: Jesus, ensina-nos a orar. E essa, sem dúvida, deve ser nossa primeira oração. Essa primeira oração deve ser essa: orar para saber como orar. Orar para orar mais. Orar para ter uma vida de oração. Essa deve ser nossa primeira oração. E é uma oração que você deve fazer e pedir: Senhor, me ensina a orar. Senhor, me ajuda a ter uma vida de oração. Me ajuda a ter uma vida de oração constante. E eles foram pedir para o melhor que poderia, o melhor professor disponível, que era Jesus. Você também pode pedir para esse. Eu posso falar muitas coisas sobre oração. Você pode ler muitos livros sobre oração, livros legais. Eu já li muitos livros, alguns livros sobre oração, que me encorajaram bastante. Mas nada como você chegar diante de Deus e pedir que Ele mesmo te ajude a orar, que Ele mesmo te ensine a orar. E é interessante isso, esse pedido dos apóstolos, porque eles não chegam para Jesus pedindo para que Jesus os ensine a curar ou a pregar. Jesus pregava, ensinava de maneira incrível, mas os discípulos não pedem para Jesus ensiná-los a pregar, ou ensiná-los a curar, ensiná-los a fazer milagres, ensiná-los, sei lá, a andar sobre as águas ou coisa assim. Eles não pedem isso. Eles pedem para que Jesus os ensine a orar. E você vê que eles aprenderam a lição, porque se você ler o livro de Atos, você vê que tudo que eles não pediram, eles conseguiram. Porque eles pregaram, eles fizeram milagres, eles curaram, mas o que eles realmente queriam aprender era como orar. Então a efetividade também na vida dos apóstolos, o poder e a autoridade do ministério na vida dos apóstolos, também se deu por conta da oração que Jesus ensinou a eles. E não tem outro jeito de você ter uma vida poderosa diante de Deus, de você ter um ministério efetivo, um ministério verdadeiro, algo que realmente faça diferença, ter uma vida vitoriosa contra o pecado, contra as tentações. Não tem outro jeito. O poder, ele sempre vem da oração e não tem atalho, não existe atalho para isso. Você deve pedir ajuda, pedir que o Senhor te ensine a orar e assim você vai crescer, assim você vai crescer em tudo. Então a oração era a fonte do poder de Jesus, era a fonte do poder. Você pode ir direto a essa fonte também, se você pedir a ajuda de Jesus. Versículo 2. Ele lhes disse: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, e venha o teu reino. Esse é um modelo de oração, né, interessante, que você não precisa ficar repetindo necessariamente, mas ele dá uma estrutura interessante. E ele começa esse modelo de oração reconhecendo o poder de Deus. Ele fala: Pai, santificado
seja o teu nome. E quando você ora, você precisa reconhecer justamente isso. Você precisa saber com quem você está falando. E pode parecer básico demais falar isso. Você precisa saber que você está falando com alguém real. Você está falando com alguém que existe. Você não está falando palavras ao vento. Embora e você já deva saber disso, mas é bom você sempre lembrar que Deus é real quando você ora. E você deve reconhecer com quem você está falando. Você não está falando com qualquer pessoa, mas você está falando com o Deus verdadeiro, o único Deus verdadeiro, todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, do universo, santo, perfeito. É com esse Deus que você está falando. Então é necessário reverência, mas ainda assim, você vê que ele começa a oração falando Pai. Uma relação íntima, uma relação de pai e filho. Então você deve reconhecer que ele é esse Deus todo-poderoso, santo, perfeito, mas você deve reconhecer também que ele é o seu pai. E você pode ter esse relacionamento íntimo com ele. E é interessante você pensar nisso. Porque esse Deus tão perfeito, ele liberou para nós esse acesso. Você talvez não consiga falar com pessoas importantes. Se você quiser, por exemplo, falar com o presidente da República ou qualquer outra pessoa que seja importante, você não consegue simplesmente ir lá e falar com a pessoa. Não, você não consegue. Mas com esse Deus, que é maior do que todos esses, santo, perfeito e todo-poderoso, a qualquer momento, você pode entrar na presença dele, falar com ele e chamá-lo de Pai. Não é de se maravilhar isso? E às vezes a gente esquece esses detalhes. E a gente vira a oração, transforma a oração como uma coisa ritual, né? Como um ritual que tem que fazer. Você não tem que fazer, você não tem que orar. Você deve querer orar. Você deve amar a Deus. Se você ama a Deus, você vai sempre querer orar. A oração não é uma obrigação. Versículo 3, ele diz: dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Então ele fala, dá-nos a cada dia, ou seja, no presente, o nosso pão cotidiano. Porque a ansiedade, ela sempre é sobre uma coisa no futuro, e a gente se preocupa tanto com o pão de amanhã. Mas o pão de hoje é que nós devemos pedir, nosso pão cotidiano. E a gente sempre sofre por antecedência, por não confiar que Deus está cuidando de todas as coisas. Mas isso é uma coisa que você sempre deve pedir, para que Deus proveja. E às vezes você não pede porque você já confia em si mesmo também, não é? Para que eu vou orar pelo pão de cada dia, se eu vou receber meu dinheiro e vou lá e compro a comida que eu precisar, a comida que eu quiser, então eu não vou orar por isso. Mas Jesus ensina, nós devemos orar pelo nosso pão de cada dia, independente das condições. E Filipenses 4, 6 e 7 diz, bem conhecido: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração e a mente de vocês, em Cristo Jesus. Então nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela nossa oração, a gente deve confiar em Deus. E a nossa ansiedade, ela também muitas vezes acontece porque nós também queremos muito além do pão cotidiano. Nós não nos satisfazemos apenas com o pão cotidiano, nós queremos muito mais, né? E essas coisas a mais que nós precisamos, nós queremos, nos gera cada vez mais ansiedade, certo? 1 Timóteo 6,8 diz que, tendo que comer e com que se vestir, estejamos com isso satisfeitos. Não é? Mas quem que fica satisfeito tendo apenas o que comer e apenas o que vestir? Nós queremos mais, nós queremos muito
mais, muito além dessas necessidades. E essas coisas, esses desejos todos, eles só geram mais e mais ansiedade. Então, Jesus, ele foca a oração dele nas necessidades principais. O pão de cada dia. Versículo 4. Perdoa-nos nossos pecados, pois também perdoamos os que nos devem. E ele então nos ensina também a orar, pedindo perdão pelos pecados que passaram. Os pecados que passaram. Ele pede, você não pode mudar o que aconteceu, mas você pode pedir perdão para Deus. E ele nos ensina que sempre quando nós orarmos, nós devemos chegar diante de Deus e pedir perdão pelos nossos pecados. Isso é um costume que deve fazer parte da nossa oração também, a não ser que você não tenha pecado. Mas se você cometeu algum pecado, você deve pedir perdão, pedir perdão por esse pecado e se arrepender. E ele pede ainda para não nos deixes cair em tentação. As tentações vão vir no futuro, mas ele pede, nos ensina a pedir por proteção. Você deve pedir proteção sobre a tentação. Outra coisa que ele nos ensina também é sobre a persistência. A persistência. A oração, ela deve ser feita com persistência. E o motivo disso eu não sei muito bem explicar, não. Porque na minha cabeça, se eu falar uma vez, Deus já está sabendo, né? E às vezes a gente pensa assim, poxa, eu falei uma vez, Deus já está sabendo e está tudo certo. Mas não, ele pede para que a gente insista na oração. Não porque ele se esquece rapidamente do que você fala, mas porque quanto mais nós insistimos na oração, mais nós confiamos nele, mais nós nos tornamos dependentes e sabemos que aquilo só pode acontecer se ele quiser, se ele fizer. Então, quando nós insistimos e perseveramos na oração, nós não estamos convencendo Deus, um Deus que não nos quer abençoar, mas nós estamos aprendendo a lição de confiar em Deus. E toda oração ela deve ser feita com persistência. E ele conta essa história de um amigo que vai na casa do outro pedir um pão de madrugada. E de tanto bater, de tanto insistir, esse amigo vai dar o pão. E ele diz, ó, no versículo 9, peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. E quantas vezes você espera que uma porta seja aberta sem que você bata? Quantas vezes você espera receber algo sem ter pedido? Ou encontrar algo sem procurar? Isso é uma coisa difícil de se acontecer. Se você vai na casa de alguém e quer entrar, quer chamar aquela pessoa, você não fica parado na porta, sem falar nada, esperando que a pessoa vai sair para te encontrar, porque ela não... Você tem que bater na porta, bater e até que a pessoa abra. E a nossa oração deve ser assim. E uma coisa interessante que eu tenho pensado sobre isso, a oração ela não é um segundo recurso, ou um último recurso, um recurso do desespero, ou quando não há mais esperança. A oração deve ser a primeira coisa que nós fazemos em qualquer situação. Você já viu aquela situação? Ah, agora é só oração. Ih, fulano lá, não tem jeito não, só oração. Só oração, mas a oração deve ser justamente a coisa principal que se faz por qualquer pessoa, por qualquer situação. Mas às vezes a gente tenta de todas as nossas maneiras resolver uma situação, aí quando a gente não consegue mesmo, aí sim a gente ora. Ah, então não deu de nenhum do meu jeito deu certo, então eu vou orar. E não deve ser assim, a oração ela deve ser o nosso primeiro recurso. Versículo 10, pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta.
Então a oração deve ser feita com persistência. Não desista de orar. Seja qual for a situação, que pareça, quanto difícil parecer a situação, nunca desista de orar e permaneça orando. E às vezes a gente tem essas desculpas espirituais, como eu disse um pouquinho antes, né? Ah, Deus já sabe de todas as coisas, eu já falei para Ele, agora eu entreguei, né? Agora eu deixei lá. Não, não é assim. Ah, mas Deus é soberano. No final só vai acontecer mesmo se Ele quiser, não é? Então, não, não é isso que Ele ensina. Ele ensina que a gente deve orar todos os dias, com persistência. Será que você tem uma situação que gostaria que fosse diferente? Eu tenho. Todos nós temos alguma situação que gostaríamos que fosse diferente. E para isso nós devemos perseverar na oração. Bater até que essa porta seja aberta. Nessa oração, versículo 11, qual pai do meio de vocês, se o filho pedir um peixe, em lugar lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Quando nós oramos, além de tudo, nós podemos contar com o amor de um Pai. Isso é incrível também. Você não está, além de você estar orando para esse Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, você está orando para o seu Pai. O seu Pai que pode fazer todas as coisas. O seu Pai aqui na terra não pode fazer todas as coisas que você pedir, mas o seu Pai celestial pode. Ele pode. Ele tem o poder necessário e pode fazer o que Ele quiser. Então, nós podemos contar com esse amor na nossa oração. Não é incrível isso? Você contar com o amor desse Deus Todo-Poderoso quando você ora. E ele diz que o Pai dará o Espírito Santo a quem o pedir. Atenção, eu falei sobre insistência na oração, mas é claro que ele vai atender o pedido que estiver de acordo com a vontade dele. Se você pedir o Espírito Santo, jamais ele vai te negar esse pedido. Se você insistir nessa oração, ele vai te dar, ele vai te encher do Espírito Santo. Se você pedir sabedoria, Tiago 1,5 diz que ele dá a todo que pedir deliberadamente sabedoria. Então, quanto mais nós oramos, isso é uma coisa boa. Nosso coração fica cada vez mais alinhado com Deus, mais alinhado com a vontade de Deus. Então, se você tem uma vida de oração, você não vai pedir uma Ferrari para Deus. Quer dizer, de repente ele te dê, sei lá, né? Mas teu pedido vai estar alinhado com coisas que realmente são da vontade de Deus, coisas que realmente Deus quer te dar. Mas também você não deve se restringir de pedir, de colocar todas as coisas diante de Deus. Seja uma gripe, seja um câncer, tem coisas que são mais importantes, você acha, né? Ah, não, um câncer eu tenho que orar, mas uma gripe, uma pneumonia ou uma doença mais simples, talvez, não, isso eu mesmo resolvo. Tudo a gente deve colocar diante de Deus. Então, a oração, ela é uma das disciplinas mais importantes e fundamentais da nossa vida como cristão, da nossa vida, da nossa comunhão com Deus. E por tanto tempo, e eu não sei, mas como se perdeu esse hábito de orar com o tempo. E você lê livros, por exemplo, de pessoas que escreveram na década de 60 ou 70, e as pessoas tinham um costume maior de oração, ou como a igreja primitiva, mas talvez o entretenimento ou tantas coisas tiraram esse nosso hábito de orar. E a gente é muito rápido e muito bom
em arrumar desculpas para não orar. Ah, você não sabe, eu estou sem tempo e é tão difícil e tal. Isso não é uma boa desculpa. Nossa semana tem 168 horas. E quanto tempo dessas 168 horas você gasta de oração? Quanto tempo você dedica à oração? É muito difícil você querer orar, porque é uma disciplina espiritual e sua carne nunca vai querer orar. Então não espere você querer orar. Simplesmente levante e vá orar. Crie disciplinas, acorde um pouco mais cedo, faça outras coisas, deixe de fazer outras coisas que não são importantes, que tomam tanto do seu tempo e não te acrescentam nada. E orem. Ontem mesmo nós estávamos conversando aqui com os meninos e a gente falou sobre distrações, né? E quando você pensa, por exemplo, eu vou dormir cedo hoje, mas daqui a pouco você está vendo um vídeo no YouTube de qualquer bobagem, ou está vendo o Facebook, aquelas coisas, memes, ou sei lá o quê, e perdendo o seu tempo, tanto o seu tempo ali, sendo que você poderia orar 5 minutos aqui, 10 minutos ali, e acumulando, né, tempo para orar. Então, como eu disse antes, a oração ela não é uma tarefa, como uma obrigação ou um ritual. A oração ela é uma expressão de amor, uma expressão da nossa comunhão com Deus. Tudo que a gente tem falado aqui é sobre comunhão com Deus. A leitura da palavra, a oração, a comunhão com os irmãos, tudo se trata de comunhão com Deus. Então, o nosso relacionamento com Deus se estabelece como qualquer relacionamento, conversa, diálogo. E você deve, então, falar com Deus, conversar com Deus, orar. Ele vai falar com você através da palavra. Imagina se por acaso acontecesse isso. Se em certo momento a possibilidade da oração fosse encerrada. A possibilidade da oração não existisse mais. Esse livre acesso que nós temos a Deus fosse interrompido, você não pudesse mais orar, você não pudesse mais falar com Deus. O que isso mudaria na sua vida? Eu temo que para alguns a resposta já não mudaria nada. O que isso mudaria na sua vida? Será que mudaria alguma coisa ou não? Vamos continuar assim mesmo, do jeito que está e não muda nada? Ou será que mudaria alguma coisa? Será que você ficaria desesperado com essa possibilidade? Ou continuaria do jeito que está mesmo, você guiando a sua própria vida, levando a sua própria vida do seu próprio jeito, sem depender de Deus? Então, nesse caso, a oração nem faria falta. É algo interessante para a gente pensar. 2 Pedro 1,3 diz que seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. 2 Pedro 1,3. Então, o seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos. Tudo o que necessitamos para a vida, para a nossa vida e para a piedade. Para a nossa vida aqui e para a piedade, ou seja, a nossa vida com Deus. Então, irmãos, você tem tudo. Você tem tudo que é necessário para ter a vida com Deus. Não te falta nada. Às vezes a gente passa por muitos problemas. Problemas externos, problemas interiores. Mas muitos deles a gente já sabe a solução. É a oração. É a vida com Deus. Então Ele nos deu tudo o que nós precisamos. E diferente do mundo, ou daquela pessoa que não conhece Jesus, quando ela se depara com um problema, ela se desespera, ela fica aflita,
ela se suicida ou fica desesperada. Mas nós que conhecemos a Deus, no fundo nós sabemos a solução dos nossos problemas. Você pode notar que a maior parte dos problemas que a gente tem, seja no casamento, seja na vida particular, tantas coisas, tantos problemas que a pessoa passa, você volta para esse ponto e pergunta: está orando? Está lendo a Bíblia? 99% da resposta é: não, não estou. Então, no fundo, a gente sempre sabe como resolver alguns problemas. No fundo, a gente sabe que se nós orássemos com insistência todos os dias, se nós lêssemos a palavra todos os dias, quanta coisa seria diferente nas nossas famílias, nos casamentos, na nossa vida emocional, na nossa vida espiritual. Então, não há razão para nós que conhecemos a Cristo, vivemos essa vida desnorteado, vivemos andarmos como baratas tontas pela vida, sendo que nós conhecemos a fonte, e sendo que nele nós temos tudo o que nós necessitamos. Eu quero deixar claro que eu não estou falando que o cristão não possa ter depressão, o cristão não possa ter algum problema emocional ou psicológico, não é isso que eu estou dizendo. Mas às vezes a gente racionaliza tanto as coisas que parece que não, primeiro ele tem que procurar um psicólogo e depois ele tem que buscar Deus. Não, ele tem um problema psicológico, ele tem que procurar um psicólogo. É verdade. Mas às vezes a gente esquece que Deus pode curar todas as coisas, que tudo Deus pode transformar. E eu não estou deixando claro, eu não estou desmerecendo ou falando que isso não aconteça. Acontece. Mas a gente deve saber que Deus, Ele é a fonte de todas as coisas e que Ele pode transformar todas as coisas. Ele tem o poder de transformar todas as coisas. Então, vamos fazer uso desse recurso poderoso que é a oração. Pesquise sobre oração, leia livros, é muito, muito encorajador ler um livro sobre oração. Eu já li bons livros, como eu disse. Uma vez eu ganhei no meu aniversário, em 2017, um presente muito interessante, que é o livro O Poder da Oração, do E.M. Bounds. Mas foi um presente simples. Esse irmão, ele imprimiu o livro, é um livro que está disponível na internet, mas ele imprimiu o livro e me deu, com a capa colorida, assim. Foi muito legal. Depois de um tempo eu li esse livro e me encorajou bastante a orar, e eu já sempre recomendo para as pessoas. E foi um presente valioso como qualquer outro, porque me encorajou a orar mais. Então, irmãos, o que eu posso dizer? Para a gente concluir essa série de 3 mensagens sobre as bases, o que eu posso mais te dizer, se não leia a Bíblia, ore e tenha comunhão verdadeira com os seus irmãos, comunhão espiritual. Se nós orássemos mais, lêssemos mais a Bíblia, quanta coisa seria diferente na nossa própria vida e na nossa igreja. Então, meu apelo é que você leia a Bíblia, faça como quando nós falamos sobre a palavra de Deus, eu citei a história do rei Josias, que por acaso descobriu o livro da lei, e leu e se arrependeu e foi transformado. Reencontre a Bíblia, leia a Bíblia, faça da Bíblia o teu alimento espiritual, leia a Bíblia inteira, de capa a capa, faça devocional, se alimente da palavra de Deus. Ore com força, ore todos os dias, busque a Deus, fale com Deus, ore pelos seus irmãos, ore pela sua vida, agradeça a Deus, engrandeça, louve a Deus pelo que Ele é.
Tanta coisa, motivo para oração é o que não falta. Tantas pessoas por quem você pode orar. Ore todos os dias e você vai ver uma grande diferença na sua vida. Mantenha a comunhão com os irmãos. Venha para o culto. Venha para o culto, faça parte do culto público, onde a igreja do Senhor reunida louva o seu Deus juntos, onde a igreja unida se fortalece e se encoraja, um ora pelo outro. Não faça o vir para o culto algo banal, quando você faz apenas quando é possível, quando dá. Vou uma vez por mês ou 2 vezes por mês. Além disso, tem a comunhão em outras maneiras. A gente tem a comunhão nos lares toda quinta. Será que não é possível de você ir na comunhão nos lares? Nós temos a reunião de oração, nós estamos falando de oração aqui. Será que você realmente não tem a possibilidade de vir na reunião de oração? O Spurgeon tem uma frase interessante sobre isso. Ele diz que geralmente nós não veremos grandes mudanças enquanto a nossa reunião de oração não for uma prioridade. Algo assim. E é verdade mesmo. Geralmente a gente não vai ver grandes mudanças na nossa igreja enquanto a igreja não frequentar a reunião de oração. E é fato. Isso não é inegável, não tem outra saída. Nós não vamos ver grandes mudanças na nossa igreja enquanto a igreja não vier na reunião de oração. Eu sei que talvez você trabalhe, tenha alguma coisa, mas se você tem a possibilidade, venha para a reunião de oração. Isso vai ser bom para você, vai ser bom para a igreja. Amém? Semana passada nós falamos sobre a ceia, né, quando o Naldinho ensinou. Uma coisa interessante e importantíssima da oração é a sinceridade. Porque você está falando com o teu Pai, com o Deus Criador do Universo, e você está falando, além de tudo, com o Deus que te sonda. Você está falando com Deus que te conhece. Você está falando com Deus que sabe de todas as coisas que você fez escondido quando ninguém viu. Deus sabe. Você está falando com esse Deus. Então, quando você ora, você deve ser tão sincero e perguntar: Deus, existe alguma coisa atrapalhando a minha comunhão contigo? Peça para Deus te ajudar, te mostrar. Então, esse momento é o momento ideal para nós fazermos isso, enquanto tomamos a ceia. E você ore com essa sinceridade, pedindo para Deus te mostrar o que há de errado. Se há, claro, algo de errado, algo atrapalhando a sua comunhão com Deus, a nossa comunhão com Deus. Eu também preciso fazer essa oração. Sempre. Deus, o que está atrapalhando minha comunhão contigo? Será meu orgulho? Qual o meu pecado que atrapalha a minha comunhão contigo? Seja sincero diante do Senhor. E eu tenho certeza que você quer estar mais perto de Jesus, estar mais perto de Deus, ter uma comunhão mais íntima com Deus. Eu quero crer que todos nós aqui queremos isso. Então, esse é o momento oportuno. Senhor, me perdoa pela minha negligência, me perdoa pela minha preguiça, me perdoa por qualquer pecado que tenha atrapalhado a minha comunhão contigo. E então nós vamos tomar a ceia nesse momento. E os discípulos, eles também perseveravam no partir do pão, como refeições, mas sempre lembrando do sacrifício de Jesus. Esse é o propósito da ceia, nós nos lembrarmos desse sacrifício. O pão simboliza o corpo de Jesus.
O vinho simboliza o sangue de Jesus. Isso não é um ritual, isso não é apenas algo que você faz como um ritual religioso, mas é realmente para você entender a importância disso e sempre se lembrar do que Jesus fez por você e do que Jesus fez por nós. Apresente-se diante de Deus, ore e pergunte: o que impede a tua comunhão com Deus? O que impede você de crescer nessa comunhão com Deus? E peça para que Jesus te ensine a orar. Peça para que Deus te ajude a orar mais. Amém? Senhor Jesus, eu quero